Dia, bom dia. Aguardando o pessoal chegar. Deixa eu ver se o som tá bom. Bom dia, Francine, Silvia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Coisa boa. Eu quase perco a hora aqui entretida lendo o livro. Que material gostoso, assim, vai clareando as coisas, né? Na cabeça da gente, é tão bom. Tem umas coisas assim que traz tanta paz. Que bom, obrigada, Francine. Bom dia, Aline. Tudo jóia? Que jóia. Então, nós vamos dar continuidade. Como usar as leis da mente. Nós estamos aí terminando o capítulo 8. Eu estava aqui lendo. Que delícia. Terminando o capítulo 7, né? Quase entrando no 8. Falei errado. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Certo. Ontem nós estávamos falando do domínio da mente. E olha que parágrafo maravilhoso. Presta atenção. Devemos sempre nos lembrar. Bom dia, Kátia. Cris, bom dia. Devemos sempre nos lembrar de uma simples verdade. O nosso verdadeiro inimigo é o nosso pensamento criado por nós mesmos. Eu acho que eu já falei isso aqui. Isso aqui está mudando a minha vida. Eu já fiquei muito apaixonada quando eu entendi mesmo que eu não precisava pensar em inimigos pensando em pessoas, mas observando os meus pensamentos. Ia ficar engraçada a frase. Pensando no que eu penso. Pensando no que eu penso, observando os meus pensamentos, eu vou verificando quais são os meus inimigos. Mas não é assim, pensando. Fulano fez isso comigo, Beltrano fez aquilo. Pensando em demônios, pensando em espíritos malignos. Mas observando os meus pensamentos. Uma vez, eu até tem algum tempo, acho que uns 2 anos, eu tive uma sacada. E eu lembro da pessoa que eu vi falando disso, usando essa expressão a primeira vez, que foi o Murilo Gun. E eu gostei demais que ele falou: você não é quem você pensa. Você não é os seus pensamentos. Você é a pessoa que observa os seus pensamentos. E eu imaginei um banquinho de madeira, pequenininho, e eu sentada no banquinho, observando os meus pensamentos. Foi tão legal isso. E já teve uma situação também que eu vivi isso sozinha, tipo uma autoterapia, uma auto-hipnose, onde eu me vi fazendo uma reunião com as minhas emoções. E de lá pra cá eu já vinha fazendo os exercícios muito joia, mas quando eu fui estudar esse livro e que eu olhei para essa questão de que os meus inimigos são os meus pensamentos, eu comecei a lembrar da Bíblia. E eu li o Salmo 91, não pensando em inimigos demônios, não pensando em inimigos pessoas, mas pensando na minha mente. Eu fiquei pensando em Moisés lá, né, fugindo dos egípcios. E quando foi para atravessar o Mar Vermelho, os inimigos não era aquele exército que estava correndo atrás para matá-lo. Mas estava na cabeça deles, e principalmente dele, que era o líder daquele povo.
se ficasse com medo daquele rei, se apavorasse com medo, eles iam ser tragados. Mas eu fui assim, sabe, compreendendo que todas aquelas pessoas das histórias bíblicas já sabiam dessa verdade aqui. Eu tô tão feliz de estar descobrindo isso nesse tempo, disso estar fazendo sentido para mim, que eu queria que fizesse sentido para todo mundo. Eu vou lembrando de pessoas que eu amo, que eu queria que entendesse que os inimigos não são pessoas, que os inimigos não são circunstâncias, que os inimigos não são demônios, os inimigos estão na nossa cabeça, é a forma que a gente vê as coisas. O inimigo é principalmente o medo, a vergonha, a culpa, o ciúme, a inveja. Sabe, esses tipos, esses padrões de pensamentos destrutivos, eles nos levam a fazer coisas ruins, eles nos levam a sermos covardes, eles nos levam a bagunçar a nossa vida. E aí o autor vai falando isso. Gente, eu quero que vocês prestem atenção em como ele expressa isso aqui. Bom dia, Aline. Oi, querida. Mércia, Elielson, bem-vindos. Então, olha aqui. Devemos chegar a um ponto de decisão a respeito desses inimigos, pensamentos, né? Deixa eu me perdi aqui. A respeito desses inimigos em nossa mente, para então nos livrarmos deles. Devemos liquidá-los e queimá-los na fogueira do amor divino. É tolice imaginar que amar os inimigos significa convidar para nossa casa os criminosos, os estupradores, os assassinos, os viciados em drogas, para entretê-los, abraçá-los e fazer-lhes declarações de amor. Isso seria um absurdo. É tão legal isso, porque quantos de nós já nos sentimos culpados por não sermos amorosos com pessoas perigosas, com pessoas em quem não podemos confiar, porque não são confiáveis mesmo. E aí aquela culpa porque eu tenho que ser amoroso. E aí a gente confunde amor com essas coisas que o autor falou. E a gente já tem... O vídeo pausou aqui, eu não sei se voltou, se vocês estão me ouvindo. E aí o autor vai falando aqui, gente, nós compreendemos bem a razão do comportamento dessas pessoas que estão agindo com atitudes más. Elas se encontram sobre a compulsão de emoções negativas, destrutivas e irracionais. Sabemos que estão saturadas com seus próprios ódios e que disseminam esse ódio para os outros. Nós vemos essas pessoas com um grau de compreensão e tolerância. De forma alguma, aprovamos os seus crimes, mas compreendemos a malignidade de forças que trabalham em suas mentes. Sabemos, além disso, que no fim, a justiça e o castigo sempre prevalecerão de alguma maneira. Todos esses criminosos deveriam ser encarcerados para que a sociedade fosse protegida. Alguns bem-intencionados, que não estão a par da situação, muitas vezes mandam soltar criminosos inveterados que voltam a ameaçar a sociedade. Um desses malfeitores confessou livremente que pretendia ser religioso, que se convertera, que nascera novamente, e aí foi solto. Isso não é amor. Não existe amor sem sabedoria e nem sabedoria sem amor. Né? Então a gente confunde aí muito o que é amor. E aí ele vai falando. O mais importante ainda é amar os nossos... é que amar nossos inimigos significa banir da nossa mente o medo, o ódio, a inveja, a raiva e os ressentimentos.
já que todos eles se criam sozinhos e são eles os nossos inimigos reais. Se essas emoções negativas chegarem a controlar e dominar a nossa mente, podemos ter certeza absoluta de que o resultado surgirá em nosso corpo, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os outros. Essa é a lei mental e espiritual que funciona para todo mundo neste mundo. Seja quais forem as suas afiliações religiosas e crenças nominais, essa lei vai funcionar. Se você deixar o medo, a inveja, o ciúme, os ressentimentos, a raiva, o ódio crescer na sua mente, vai começar a ter resultado ruim na sua saúde, nos relacionamentos, nos negócios. Gente, o que a gente estuda junto aqui, no Despertar Consciente, é uma coisa para você levar, para treinar todos os dias, levar para a sua vida. Tá mudando muita coisa radicalmente na minha vida, nos meus sentimentos, no jeito de encarar as coisas, nos relacionamentos. É assim, é incrível. Quando a gente só começa a cuidar da cabeça da gente, do jeito de pensar. Quando a gente começa a treinar pensamentos bons. E quando a gente começa a treinar e para de julgar os outros. De preocupar com a vida alheia. Sabe? Quando a gente começa a treinar o amor. E aí as coisas vão alterando, vão mudando. Eu até escrevi de caneta aqui. Amar é não ter medo. Amar é ter coragem de olhar para todas as coisas, de enfrentar o que precisa enfrentar, de ser sábio e fazer o que tem que ser feito. Ainda que no começo doa, né? Aí, presta atenção. Ele atendeu uma mulher, quando ele estava escrevendo o livro, que ela tinha muito medo de ser assaltada. O pavor dela era ser assaltada. E ele conta que um dia, quando ela estava na igreja, parou um caminhão na porta da casa dela e levou tudo. E aí ela desesperada, foi conversar com ele e ele falou: o verdadeiro ladrão, no entanto, foi o seu pavor constante de ser roubada. Desde manhã até a noite, ela tinha medo disso. Então, o subconsciente dela fez com que tudo acontecesse. Por quê, gente? Ai, Luciane, quer dizer que a culpa é dos pensamentos dela, não é do cara que parou o caminhão lá e roubou? Gente, o medo dela, ficar pensando naquilo o tempo todo, colocou ela numa frequência vibracional, energética, que atraiu ladrões para perto dela. Outra coisa que começou a mudar a minha vida foi, sempre que eu comecei, né? Treinar isso tem pouco tempo, gente. É rápido que muda. Eu comecei a treinar. Toda situação chata acontecendo na minha vida, toda dor, todo prejuízo, toda angústia, toda dificuldade com alguém, de relacionamento, o que fosse, eu comecei a olhar como se fosse um espelho e olhar assim: o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu tô vibrando, que eu atraí isso pra mim. Sabe, de cara você já começa a ser autorresponsável. Você já começa a parar de responsabilizar os outros, de jogar a culpa nos outros para aquilo que te acontece. De cara você começa a ver o que precisa ser mudado em você. E de cara você já começa a não ficar com raiva dos outros, porque você não já, assim, isso aconteceu comigo por algum motivo. Não para você ficar se punindo, se castigando, mas para você se conhecer e alterar o que tem que alterar. Chega um ponto, gente, que vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Você quase não está atraindo coisa ruim mais para você. É incrível. É incrível, é incrível, é incrível como a vida melhora. E aí ele vai falando aqui que nós devemos entender que essa lei é impessoal e que ninguém escapa dela. E que ele conta que aquela mulher começou a usar o Salmo 91 como forma de proteção.
E aí tem gente que pensa que é um amuleto, né? Abre a Bíblia no Salmo 91, deixa em cima da estante, mas nunca lê o Salmo 91. Fica repetindo o Salmo 91 igual uma reza. Mas isso eu vou falar uma coisa, já ajuda. É melhor do que deixar só aberto lá em cima. Porque quando eu vou repetindo, mesmo sem prestar atenção, vai entrando na minha cabeça, porque a repetição faz as coisas entrarem. Tem um monte de gente por aí que vive na fossa, emocionalmente, só tem relacionamento de merda, né? E a pessoa não sabe por quê. Aí vai ver, só escuta música que fala de corno, de sofrência, de que mais? De traição. A pessoa não presta atenção, mas ela tá criando um padrão de crença sobre relacionamento. E aí vai atrair relacionamentos assim, porque pensa nisso dia e noite, escuta música que fala dia e noite. Aí às vezes eu vou conversar com pessoas sobre isso, e as pessoas falam, não, nem presta atenção na letra, é o ritmo que é gostoso. Gente, vamos parar de nos enganar. Entrou no subconsciente, vira lei da atração. Entrou no subconsciente, vai fazer você sentir e pensar desse jeito. Não, mas eu não sofro não, eu danço, eu fico toda feliz, fico todo feliz. Bebe, enche a cara, né, gente? Dança, fica feliz, chora, sente solidão. E aí você nem percebe, a hora que vai se relacionar com alguém, relaciona dentro do padrão da letra daquelas músicas. Eu quase assim dá vontade de pedir, por favor, gente, vamos prestar atenção no que a gente lê, no que a gente assiste, no que a gente escuta, para mudar os padrões de pensamento, para ter uma vida de melhor qualidade. Só escuta notícia ruim, fica procurando notícia ruim na internet, na televisão. Olha lá com o que você está enchendo sua cabeça, tá bom? Porque vira mesmo lei da atração. Devemos fazer tudo para que os nossos pensamentos sejam harmoniosos e tranquilos, baseados na fé em Deus e na bondade de Deus na terra dos vivos. Devemos fazer com que a nossa confiança esteja com Deus, que é a origem de todas as bênçãos, de todas as coisas. Quando os nossos pensamentos estiverem em Deus, o poder de Deus estará com os nossos pensamentos. O nosso corpo vai assumir a forma da nossa alma, porque a nossa alma é a forma do corpo. Isso é maravilhoso, gente. Eu até escrevi aqui de caneta um mantra aí, uma meditação pra gente. O poder de Deus domina os meus pensamentos. Então, se você ler, repetir, prestar atenção, por exemplo, no Salmo 91, ele vira um padrão de pensamento. E lá fala assim, olha, os meus inimigos não vão ter poder sobre mim. Pode vir 1000 ao meu encontro e que eu vou estar invisível. Eles não vão me ver. Eles vão vir 1000 e vão encontrar 3000. Eles vão ver os anjos do Senhor ao meu redor. Cairá não sei quantos 1000 à minha direita, não sei quantos 1000 à minha esquerda. Quando eu tô lendo aquilo, pensando nos pensamentos, é incrível. Eu leio o Salmo e falo assim, eu estou cheia de Deus, minha mente está cheia do amor de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Os pensamentos ruins podem vir, mas eles não vão encontrar lugar em mim, eles vão encontrar minha cabeça, minha casa, minha alma, minha vida cheia de pensamentos positivos. Vai me encontrar cheia de fé, cheia de convicção de que os meus sonhos vão se realizar. Vai me encontrar cheia de amor, cheia de esperança em relação ao próximo. Vai me encontrar cheia de sabedoria, com coragem de dizer não para aquilo que não me serve. Gente, tem coisa mais poderosa que isso? Não tem, não tem. Não tem problema nenhum a gente usar alguns amuletos, né? Eu já expliquei isso aqui. Ele serve como âncora, faz a gente materializar a fé. Mas sério, gente, não é água benta, não é água cristalizada, não é o que mais?
não é a Bíblia aberta em cima da estante, não é o sinal da cruz, não é a coisa em si que faz o milagre. Vocês estão entendendo? O que faz o milagre é a fé. O que faz qualquer milagre é Deus, mas assim, Deus já criou as coisas prontas para funcionar. Os milagres nada é mais do que as coisas funcionando do jeito que Deus fez para funcionar. Inclusive, ele nos fez com poder enorme mental, que se a gente usar bem usado, por isso que a gente está treinando e lendo esse livro, Como Usar as Leis da Mente, e eu acrescentaria aqui da mente e do coração, porque não é só pensamento, é sentimento também. Tá fazendo sentido, né, Mércia? Então, o que acontece? Nós temos poder para orar uns pelos outros, por nós mesmos, para curar a enfermidade, para sair da quebradeira financeira. Nós temos poder para sermos criativos, para termos ideias ótimas para o mercado. Nós temos poder para ter bons relacionamentos. Nós temos poder para nos transformar e jorrar amor. Quem está perto da gente sentir vontade também de se transformar, sem a gente brigar, sem ninguém falar nada. Ui, gente, eu vou falando essas coisas para vocês e eu sei que se tivesse um aparelho para medir agora minha energia, meu emocional, ia dar lá em cima, naquela cor lá lilás, linda. Porque eu estou falando de fé, eu estou falando das coisas boas que eu quero para minha vida, que eu quero para a vida de vocês. Se eu estivesse aqui lamentando, podia ser uma live maravilhosa, mas assim, podia estar cheio de gente aqui. A gente falando dos problemas da vida, de como que é isso, de como que é aquilo. Só que a gente ia terminar cansado, exausto, entristecido. A Bíblia diz para nossa mente estar cheia de tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é puro, de tudo que é sincero. Porque isso traz saúde para o nosso corpo, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida financeira. Então, o autor termina esse capítulo falando do poder da sugestão para a cura. E nós já falamos disso, eu não vou ler isso tudo aqui. Porque quando eu for dando sugestão para o meu subconsciente de que eu sou saudável, de que eu vou ser curada, ele conta aqui de tantos curandeiros, né? Que fazem coisas que aí estimula a fé da pessoa. A pessoa é curada pela fé dela. Mas ela se apegou no amuleto e foi curada, porque aquilo ajudou ela a ter fé. Mas a fé, e Deus é tão lindo que ele faz. Deus não é igual a gente não aqui, briguento, ciumento, invejoso. Gente, a pessoa ora, nem usa o nome dele. É o nome que eu uso, porque tem tantos nomes diferentes para Deus. E tem gente que nem tá falando de Deus, mas tá com a fé tão grande que vai resolver uma questão e resolve. E eu não tenho dúvida que é Deus que resolve todas as coisas. Não porque ele vem e resolve. É porque ele já criou as coisas para serem resolvidas quando as pessoas aplicarem o princípio da fé. Então aplicou o princípio certo, funciona. É simples assim. E aí ele vai falando, né, que seria maravilhoso se todo mundo se desse conta da presença infinita que há dentro de nós. E que podemos curar desde que haja fé. Todos poderiam usar sua imaginação com amor, sabedoria e conhecimento. E percebendo que à medida que se imaginavam fazendo tudo aquilo que fariam se estivessem curados, o subconsciente reagiria de acordo. Então, gente, se imagine curado. Eu lembro que eu fiz muito isso quando eu tive o acidente, quando eu quebrei a coluna e quando eu tive que ficar um tempão sem andar e doía e eu começava a entrar em desespero e aí eu fechava os olhos e eu começava a me imaginar fazendo as coisas que eu queria. Olha, até hoje eu fico muito feliz quando eu subo as escadas do meu serviço, mas eu lembro que naquele primeiro ano era uma emoção tão grande, porque quando eu estava lá deitada com muita dor, né, e cheia de ferro na coluna, eu ficava me imaginando subindo as escadas do meu serviço.
E eu fui imaginando tanta coisa. Eu imaginava até ficar calma, até ficar feliz. Aí mesmo lá machucada, com dor, sem poder andar, de tanto imaginando coisa boa, eu conseguia ficar feliz. Aí nessa hora a fé funciona e a cura vem para o seu corpo, tá? Nós estamos todos aqui para expandir, para crescer. E ele fala aqui para a gente ler o Salmo 1, tratando de... E a gente aprender a ler os salmos imaginando, gente. São verdadeiros exercícios de focalização, de mentalização, de presença, sabe? São... Ah, Luciane, eu não sei meditar. Medita com salmos. E ele vai falando aqui, vai imaginando aquilo. Salmo 1 fala assim, que nós somos como a árvore plantada na margem das águas correntes, que nós damos o fruto no devido tempo, que a nossa folhagem não murcha, que não acaba. Tudo que a gente faz prospera. E ele fala que você vai lendo e vai imaginando a analogia. A árvore tem suas raízes no solo. Tem uma sabedoria subjetiva dentro da árvore que possibilita que ela puxe a seiva com todos os nutrientes necessários para o seu crescimento. As raízes mergulham profundamente no solo até achar a água que a árvore precisa. Dessa forma que nós estamos enraizados no princípio da vida, gente. Na medida que nós nos voltamos para o Espírito infinito, para o grande Espírito, para Deus, que existe dentro de nós. Gente, isso é maravilhoso. Nós vamos nos unindo mentalmente, espiritualmente com Deus. Aí nós vamos sendo refrescados, vitalizados, regenerados, inspirados por tudo que vem de Deus, por tudo que vem do alto. E a árvore da vida está dentro de nós. Os frutos da árvore da vida são amor, alegria, paz, harmonia, orientação, maneira certa de agir, iluminação. Nós todos podemos tirar das profundidades do nosso ser tudo aquilo que precisamos para fruir uma vida cheia e feliz. Coisa mais linda, né? Ainda não terminamos o capítulo 7, gente, não tem problema. A gente não tá com pressa. Vamos meditar isso aqui agora. A gente tem aí uns 3 minutinhos. Eu quero ser mais fiel com o horário, para dar tempo de vocês fazer o chá, meditar, dançar de manhã, fazer caminhada, fazer exercício físico, aproveitar que vocês estão acordando cedo, né? Nós vamos meditar nesse Salmo 1 aqui. Vai repetir comigo, respira fundo. Gente, agradece por você ser você. Respira aí, sente. Eu tô falando aqui com vocês e tô sentindo uma coisa tão gostosa. Sente aí que você é você. Ai, que a presença infinita, que o grande Espírito, Criador de todas as coisas. Eu gosto, sabe? Eu gosto dos sons de instrumento de percussão, o tambor, porque me lembra a mata. Me lembra a natureza. Olha, eu nem preciso fechar o olho para imaginar. Mas eu gosto disso, gente. É uma forma que eu, Luciane, me conecto com mais facilidade, sabe? Com as coisas espirituais. Tem gente que se conecta de outras formas. Mas assim, eu me imagino numa mata fechada. Aqueles sons, sabe? Som de cachoeira, sons de águas, aquele som do vento passando pelas folhas. Gente, todo aquele poder assim que manifesta na natureza. Outra coisa que eu gosto, de montanhas. Gente, eu gosto de trovões, de relâmpagos. Luciana é doida. Gosto. Essas coisas me passam uma ideia de poder muito grande.
Eu gosto do mar, aquela imensidão de água, aquelas ondas fortes. Eu sou apaixonada, assim, né, em Deus, na vida. Mas essas coisas, assim, eu me sinto assim subindo, indo lá para o colo de Deus. Olha que delícia de som. Sente Deus dentro de você. Sente Deus. Sente assim a energia do universo dentro de você. Pensa em toda a sabedoria que criou essas pedras, gente, que criou a água, que criou a luz. Vai pensando nessa sabedoria que fez as estrelas, o firmamento. Pensa nessa sabedoria. Vai pensando no amor de Deus, na grandiosidade. E aí pensa assim comigo: Deus habita em mim. Eu sou a expressão de Deus na terra. Eu decido prestar atenção nos meus pensamentos e substituir cada pensamento de dor, cada pensamento de revolta, cada pensamento de raiva, de ódio. Eu substituo cada pensamento de medo por pensamentos de paz, por pensamentos de perdão, por pensamentos de amor, porque Deus está em mim. Porque eu sou a expressão de Deus, assim como as árvores, os pássaros, as plantas, os rios. Da mesma forma, eu olho para o meu semelhante, eu olho para o outro, eu olho para o meu irmão e eu vejo Deus. Eu sei que as pessoas que chamamos de más ainda estão com seus pensamentos saturados de coisas negativas. E eu derramo agora, eu transbordo o meu amor na vida deles. Assim, eu cuido da minha mente, dos meus pensamentos e contribuo para a cura do planeta Terra. Assim é. Amém. Shalom. Arro. Eu aceito. Eu perdoo. Eu amo e eu agradeço. Amém. Que delícia! Um dia abençoado para cada um de vocês. Gratidão. Até amanhã, às 5 da manhã, com a permissão de Deus, e mais um Despertar Consciente. Grande beijo, gente. Abraço.